Eu desejo que todos vocês possam fazer essa experiência de Deus amor. Sim, queridos jovens, lembrem-se, tudo é amor ao nosso redor, ainda que pareça o contrário. Existe sempre um porquê de amor em tudo o que acontece. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus, que tinha a idade de vocês, adoeceu e expeliu sangue, não comentou, estou gravemente doente, mas disse, chegou o esposo, chegou o amor de Deus. Prosseguindo com meu depoimento, gostaria de lhes dizer algo sobre aquilo que produziu em mim esta relação filial com o Pai. Eu procurei construir esse relacionamento por muitos anos. Agora, lhes direi o que é a oração do Pai Nosso para mim. De manhã, quando acordo e rezo o primeiro Pai Nosso do dia, não sei explicar o que significa para mim essa oração, principalmente a sua primeira parte. Vocês intuíram a responsabilidade que tenho de irradiar no mundo a luz de Jesus para fazer a minha parte. Em outras palavras, se diz propagar o reino de Deus. E para isso, eu preciso da sua ajuda. Então, Pai Nosso que estais nos céus, sia santificato il tuo nome. santificado seja o teu nome. Mas com a sua ajuda, eu sozinha não consigo. Faça-o também através de mim. Venha a nós o teu reino, seja feita por todos a tua vontade. Tenho que lhe dizer isso, pois assim ele me ampara e somos dois a trabalhar, o Todo-Poderoso e eu, uma simples criatura. Na segunda parte do Pai Nosso, quando pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabendo que Ele é Pai de todos, eu peço pão cotidiano não só para mim, mas para todos que passam fome. Depois imploro o seu perdão, não só para nós, mas para todos os pecadores do mundo, e que nos livre das tentações. Não só nós, mas todos os que sofrem tentações. O Pai Nosso é magnífico, é um tesouro precioso. Conto ainda outra coisa. Como no Evangelho está escrito que se dois de nós nos colocarmos de acordo para pedir uma coisa, Ele nos concederá, eu e todos os focolarinos rezamos inúmeras vezes e pedimos. Pai, unidos no nome de Jesus, nós te pedimos isso, isso e aquilo. São infinitas as graças que obtemos, de todos os tipos, diariamente. Poderia lhes dar milhões de exemplos. Também de uma certa consistência. Conto um que não escrevi aqui. É pequeno, e dos primórdios desse movimento. Depois contarei outro. Eram tempos de guerra, havia uma pobreza extrema. Nós caminhávamos e víamos muitos pobres, doentes, mutilados. Encontrei um pobre, mas vi nele Jesus. E ele me disse, moça, me dê um par de sapatos número 42. Eu pensei, mas durante a guerra, onde vou encontrar um par de sapatos e ainda por cima número 42? Entrei numa igrejinha muito bonita dedicada a Santa Clara. Eu sabia que nos pobres estava Jesus. Aproximei-me do tabernáculo e dirigi esta prece a Jesus Eucaristia. Jesus, me dê um par de sapatos número 42 para você naquele pobre. Assim que saí da igreja, veio ao meu encontro uma amiga com um embrulho nas mãos. Me entregou e disse, é para os seus pobres. Eu abri e o que havia lá dentro? Um par de sapatos masculinos número 42. Essa foi a primeira experiência. Porém, é o que acontece no mundo inteiro onde se vive esse espírito, e com frutos muito maiores. Agora conto um último fato mais recente. Era o ano de 1991. Há 8 anos, não são muitos. Eu, nesse ano, viajei para o Brasil. O avião aterrissou em São Paulo. Não sei se vocês conhecem São Paulo. O avião sobrevoa a cidade e se vêem muitos arranha-céus. Ao redor deles, se vêem grupos de barracas chamadas favelas. Isso impressionava os ricos e os pobres. Nós temos lá uma cidadezinha de testemunho, na qual me hospedei, e ali disse aos meus amigos, o que podemos fazer? É um problema enorme neste mundo. Nós não conseguiremos fazer nada.
mas ele sim. Preghiamo. Mettiamoci insieme. Rezemos juntos, unidos em seu nome. Eterno Padre. Eterno Pai, em nome de Jesus, que disse que se estivermos unidos, você nos responde, indique-nos pelo menos uma pequena solução para esse grande problema. E não pensei mais nisso. No entanto, notei que os membros do nosso movimento, que eram 260 mil em todo o Brasil, tinham aumentado. Muitos não vinham dos arranha-céus, mas das favelas. Eram muito pobres, mas sedentos de Deus e no movimento se sentiam saciados. No entanto, eram muitos, milhares. Nós sempre fizemos a comunhão de bens, reunimos o dinheiro que sobra, mas não dava mais para ajudá-los. Allora, a me viene un'idea. E la metto insieme. Tive então uma ideia que comuniquei aos meus amigos. Eles a aprovaram. Ora c'è un grosso incontro di persone, Seria feito um grande encontro para pessoas do nosso movimento, tutto giovani e uomini. com uma grande participação de jovens e adultos. Eu lancei a ideia. Se noi facessimo nascere Se nós fizermos surgir empresas que produzam lucros, os quais, ao invés de serem guardados nos bolsos, forem dados aos pobres, vocês se empenhariam? è stata una grazia. Foi uma graça. Grande entusiasmo. Sì, Chiara, ci stiamo. Suscitou um grande entusiasmo. Sim, Chiara, nos comprometemos. Era preciso procurar pessoas competentes para abrir essas empresas. Comecem, eu disse. E foi o que fizeram. Surgiram várias empresas de todos os tipos, em todos os campos. Ai giovani poi, ho preso i giovani. Conversei com os jovens que estavam ali e que ainda estavam na universidade. Eu lhes disse que estudassem essa nova economia que estava surgindo e fizessem teses sobre ela. Já foram feitas mais de 100 sobre esta economia, intitulada Economia de Comunhão. Em relação aos lucros, se faz assim. São divididos em 3 partes. 1/3 para os pobres, 1/3 para formar esses industriais com a cultura evangélica da partilha. Dai-vos será dado, se não forem homens novos, verdadeiros cristãos, coloca o dinheiro no bolso. O último terço é para ser investido na empresa. Passaram-se alguns anos e agora temos cerca de 700 empresas. E não só no Brasil, mas na Argentina, na América do Norte, na Europa. Temos 150 na Itália que funcionam muito bem. Recentemente foi feito um congresso de alto nível, ao qual me convidaram. Ali falavam só economistas. Tendo ouvido falar da economia de comunhão, o organizador do congresso me convidou. Chiara, fale da sua ideia. Porém, ele me disse para falar apenas em termos econômicos. Eu disse que não podia, pois seria uma traição. É um fruto do nosso carisma, portanto, do Espírito Santo. Enfim, se contentaram. Era em Estrasburgo. E cheguei com meu discurso de 12 minutos. Logicamente, mencionava Deus logo de início. O responsável leu e me disse: começar logo falando de Deus não vai dar certo. Ninguém vai ouvi-la. Aqui são todos ateus. Pode falar dele no fim. Aceitei. Li o meu tema. Falei do amor cristão. E no fim disse: as nossas empresas prosperam, inclusive na Ásia, que no ano passado foi atingida por uma grave crise econômica, porque temos um acionista especial, Deus, Che ci manda la provvidenza. que nos manda a providência.